Psicanálise Integrativa do nosso costumeiro chat das 5 horas das segundas-feiras. Eu estou vendo que o Alex ele tem uma pergunta, não é? Então, eu vou ler a pergunta e depois respondê-la, certo? Numa situação hipotética de uma pessoa que tenha sofrido abuso sexual na infância, hoje com 26 anos, tem TOC, transtorno obsessivo compulsivo, suas compulsões são por limpeza, rituais de limpeza. Uma das formas de atuação nesse caso seria rever conteúdos internos da infância. Rever esses conteúdos não poderiam ampliar o transtorno, principalmente se acessasse memórias do abuso? Olha, a pergunta está muito bem feita, obrigado, Alex. É que nós temos que prever o que é que disseram os grandes mestres da psicanálise, né? A começar pelo Freud. E a proposta do Freud é rever todos os conteúdos, não é? Você, como aluno, deve ter assistido o filme Freud Além da Alma, onde ele atende a Anna Pappenhau, que não foi abusada na infância, mas que citava que teria sido, quer dizer, fantasiou que isso tivesse acontecido. E a técnica de atendimento, não é, do Freud, além da interpretação dos sonhos, a livre associação, que visa levar o paciente àquilo que ele chama de cena primária. Portanto, é levar o paciente para o passado. E acessar, sim, porque você só elabora e só melhora a sua mente, o seu psiquismo, se você tirar aquele lixo que está no inconsciente gerando sintomas. Então, o TOC é o sintoma, eu poderia até dizer, porque já que você colocou de uma forma hipotética, então eu também vou colocar de uma forma hipotética. Hipoteticamente falando, por que esse paciente com 26 anos tem compulsão por limpeza? Porque ele considera a sexualidade suja. Então, não foi só o abuso. Foi o abuso associado com a visão que ele tem da sexualidade. Se a sexualidade é suja, ele precisa limpar porque ele está limpando a própria sujeira, que são os próprios desejos. Porque nunca se esqueça que em psicanálise nós temos um componente chamado complexo de Édipo, não é? E desejos fantasiosos que, no abuso, a criança pode fantasiar assim: fui abusado por culpa minha. Eu fiz com que o outro me desejasse, portanto eu sou culpado, então agora eu vou precisar limpar toda a sujeira. Então sim, ele precisa ter ciência do que ele sentiu durante o abuso e não só focar no abuso, mas todo o entorno da vida dessa pessoa. Porque se você pegar 10 pessoas que foram abusadas da mesma maneira, nem todas vão ter toque. Aliás, e vão existir algumas que não vão ter nada. Não é? Porque isso depende da susceptibilidade de sensação, de emoção, de genética, de componente de formação de aparelho psíquico de cada pessoa. Não é? Então, é muito hipotético mesmo, porque nós precisaríamos de muitos dados do paciente, porque cada paciente é único. Nós temos uma impressão digital que é única. Então, por mais que a teoria sirva para todos, a forma de montar cada caso é um caso. Mas, sim, uma das formas de atuação nesse caso seria rever conteúdos internos da infância. Aliás, não há psicanálise se não for feita uma revisão dos conteúdos da infância. Isso é impossível de se fazer psicanálise, pode-se fazer um outro trabalho. Se a pessoa quiser fazer uma terapia comportamental cognitiva, que a psicologia faz muito bem, que não é ruim, mas que tem outras demandas, ela poderá fazê-la. Agora, a forma de trabalho da psicanálise é rever conteúdos da infância. Tanto faz ser Melanie Klein, Winnicott, Lacan. Lacan vai falar do olhar da mãe, né? Que uma criança morre psiquicamente se não tiver o olhar da mãe. Vai falar da época do espelho. Vai falar do nome do pai. Tudo isso ocorre na infância. Melanie Klein vai nos dizer que a criança, quando nasce nos primeiros 6 meses, ela está na posição esquizoparanoide. E nos próximos 6 meses, até 1 ano, ela está na posição depressiva. Então, imagine que a Melanie Klein foi uma paciente do Freud, que mal sabia ler e escrever e que se formou uma das maiores psicanalistas do mundo infantil. E ela foi estudar, foi se formar psicanalista, criou a ludoterapia, que é a terapia através do brinquedo. Os pacientes iam e brincavam com os brinquedos dos filhos dela e ela passou a criar a ludoterapia. Então, você imagine a Melanie Klein atendendo essa pessoa e dizendo que a criança, com 6 meses, que não foi a época do abuso, com certeza, já tinha fantasias ligadas à destruição e ao sexo. Imagine isso junto a um abuso.
O que nós vamos ter? Nós vamos ter, talvez, uma criança fracionada. Então, isso depende muito de quem é, como é e como é o abuso. Porque existem pessoas que uma relação sexual não é um abuso e outras, um olhar é um abuso. Então, também depende do indivíduo, tá bom, Alex? Se você quiser saber mais alguma coisa, você pode perguntar, tá certo? Espero que você tenha compreendido o que eu quis dizer com a visão da psicanálise. Não está errado usar outras visões, mas aqui nós temos uma formação em psicanálise. Gostaria de saber se tem mais alguém hoje no chat. Os meus amigos de todas as segundas-feiras, porque eu tinha visto vários inscritos. E se há mais perguntas, porque existem perguntas da semana passada e que vieram também essa semana, lembrando que é sempre pelo sbpi@sbpi.org.br, vocês poderão estar mandando uma pergunta durante a semana, em qualquer horário. As pessoas haviam me perguntado qual era a data e o endereço do congresso, o 10º Congresso de Psicanálise Integrativa, que se chama Psicanálise Tropical. Olha, gente, vai acontecer, então, nos dias 22... Espera aí que o Alex fez a pergunta. O alcance da psicanálise na casa do psicótico é restrito? Por quê? Não, Alex, não é restrito. Agora nós precisamos ver quais os autores. O Freud não tratou muito dos psicóticos. Nós vamos ter 2 autores trabalhando com os psicóticos. O primeiro é o Jung, não é? Que vai estar lá na Suíça. O Jung ele vai trabalhar com esquizofrênicos. Não é? Ele tem um trabalho maravilhoso. Olá, Múcios. O Jung tem um trabalho maravilhoso para trabalhar com psicóticos e com esquizofrênicos. Depois nós temos o Lacan. Né? A construção da linguagem no inconsciente. Aliás, nós podemos trabalhar psicóticos, como eu já o fiz, assim, com grupos de terapia, com símbolos, porque o inconsciente do psicótico é acessado pelo símbolo. Então, Jung usa arquétipos, ele usa símbolos. Você pode usar brinquedos, a ludoterapia com psicótico, porque ele vai pegar o símbolo, o brinquedo. Então, ele pode não ter um cognitivo, ele vai ter o ego cisado, ele não tem noção de realidade, mas através do símbolo, ele manifesta o que está na alma, o que está no inconsciente. Portanto, não é restrito. É restrito se nós usarmos apenas o Freud. Como nós somos integrativos, nós não estamos restritos. Nós vamos usar muito Jung e muito Lacan. Então, se você ler Jung e ler Lacan, você vai ter acesso ao trabalho com o psicótico. Aliás, eu tenho aqui uma terapeuta, que é a Eliana, especialista em atender psicóticos na clínica social. Né? Então, nós temos aqui também uma parceria com a Sociedade Brasileira de Esquizofrenia, atendemos essas pessoas na clínica social, não está restrito. Múcios, o Alex estava perguntando se as ferramentas da psicanálise são restritas para que haja um atendimento que é uma coisa mais profunda, que é o psicótico, né? E a eficácia. E aí eu estou explicando que, se nós usarmos autores como o Jung e o Lacan, nós temos ferramenta para trabalhar com o psicótico. Se nós usarmos somente Freud, vai ficar restrito. Então, nós vamos ter que usar Melanie Klein com a posição esquizoparanoide. Então, nós vamos dizer que um psicótico está regredido à posição esquizoparanoide. Né? Então, você vê quantos autores nós podemos usar, mas é preciso entender que primeiro nós temos que ter a base do Freud, porque senão é a mesma coisa que estudar matemática sem entender a aritmética. Se você não conseguir fazer as operações básicas, você não fará as outras lá na frente. Então, você aprendeu Freud, você vai trazer os outros autores para complementar a sua clínica. Não é? A sua psicanálise clínica, aquilo que você vai querer atender. É preciso também entender que vocês precisam se direcionar ou numa psicopatologia, ou vocês vão atender os deprimidos, os dependentes, enfim, até para que vocês possam fazer depois uma especialização. Certo? Eu estava dizendo para vocês aqui que tinham me perguntado o endereço e o dia do congresso. Então, o congresso vai acontecer dia 22 e 23 de outubro, que é um sábado, que tem início às 9 e vai até às 17. Domingo também tem horário. E que me perguntaram o endereço. O local é na rua Arco de 28, terceiro andar,
próximo à Praça Benedito Calixto, tem estacionamento, tem hotéis próximos, restaurantes, enfim, tem toda a estrutura. O congresso, exceto fora da SBPI. Alunos e ex-alunos, R$300. Vocês mandam o e-mail sbpi@sbpi.org.br que a gente dá uma conta para vocês fazerem o depósito, ok? Muito bem, Alex, Múcios, prazer em tê-los aqui. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Vocês têm dúvidas ainda? Nós podemos falar bastante sobre essa coisa da psicose, até porque eu atendo bastantes psicóticos, não é? É uma clínica que eu tenho feito nesse correr da minha existência psicanalítica, não é? Sexta-feira mesmo eu vou receber um, que, na verdade, eu até tenho um diagnóstico diferenciado, porque, sim, vocês deverão ter, depois eu vou passar para vocês, o nome de um bom manual de psicopatologia, esse é muito importante, e um manual de psicopatologia psiquiátrica. Eles não usam a terminologia psicanalítica, mas eles dão uma visão muito boa. Médicos psiquiatras, eu tenho um livro que eu posso passar o nome para vocês, e aí vocês compram o livro e vocês têm uma visão muito boa desse paciente, e eu vou trazer um autor que também usa a psicanálise. Então, tanto a psicopatologia quanto a psicossomática são muito interessantes para a nossa clínica psicanalítica. Sim, nós podemos entender as ligações que são feitas com isso. E depois ligar os autores, não é? Para vocês entenderem as psicopatologias, porque cada autor vai colaborar com um pedacinho da psicopatologia. Por isso que a psicanálise acaba sendo integrativa, é uma colcha de retalhos, né? Onde vários autores interferem em várias psicopatologias. Jack, olá, tudo bem? Muito bom tê-lo aqui, seja bem-vindo. Você tem alguma pergunta? Sim, ele tem. Na regressão, o paciente pode lembrar de coisas que na realidade pode ser fantasia de sua mente? Ou seja, ele cria fantasias e toma ela como realidade? Sim, Jack, pode. Existem técnicas para nós separarmos o que é fantasia do que é realidade. Mas lembrar de uma coisa muito importante. Existe uma realidade que pertence àquela pessoa, que é uma realidade que é a realidade interna e a realidade externa. Quando a realidade externa é diferente para mim e para você, um de nós dois está psicótico. Porque se você e eu dissermos, olha, nós estamos aqui na corte do Luís XV. Não, nós não estamos. Agora, se a minha realidade interna for diferente da tua, isso é esperado. De repente, eu estou contente e você está triste e vice-versa. Então, é preciso entender que a realidade interna de um paciente, a fantasia pode nos levar para a realidade, porque a fantasia é a realidade de pernas para o ar. Ou seja, o que é que caracteriza verdade numa análise, quer de regressão, quer de psicanálise? É aquilo que o Freud chamava de abreação. O que é a abreação? É a catarse. Você não fantasia emoções, você só fantasia pensamentos. Então, aquilo que você cria e não vem com carga emocional, sim, pode ser fantasia. Aquilo que vem com carga emocional não é fantasia. Mesmo que aquilo não tenha sido uma verdade externa, mas é uma verdade interna. E nós, psicanalistas, trabalhamos com verdades internas. Aliás, verdades internas inconscientizadas, entendeu, Jack? Então, assim, pode, desde que seja só pensamento. Se houver emoção, dificilmente a gente fantasia emoções, né? Vamos lá, gente. Tem mais alguma pergunta? Múcios, Alex, Jack? Hoje as moças resolveram não entrar ou não puderam entrar no nosso chat, não é? Acho que elas vão ver durante a semana, ou que fica gravado, o nosso chat. Jack fez uma pergunta. É possível regredir e não voltar? E quais os riscos da regressão? Olha, Jack, super interessante. Eu tenho um curso aqui na internet que eu dou aula de regressão. Eu vou te dizer o que eu digo no curso. Não, isso é só um terapeuta que não saiba saber o que está fazendo. Porque você tem que aprender quem é que pode se submeter a uma regressão. Primeiro que não é um túnel do tempo, que a pessoa entra e não volta. São lembranças. O que pode acontecer é que a pessoa seja psicótica. E aí ela entre num surto psicótico e não volte do surto. Mas ela não regrediu. A regressão é uma lembrança. Por exemplo, você está passando em frente a um restaurante. Você olha para o restaurante e lembra que você esteve lá com uma garota no dia tal. Você volta para o restaurante e para a garota? E não sai desse pensamento? Claro que não.
A regressão são pensamentos armazenados no banco de memória e que nos trazem infelicidades. E eles vêm à tona através de um trabalho de regressão. Não tem nenhuma ida nem nenhuma volta, são lembranças, ok? Então, assim, cuidado quando a gente vai... Ninguém trata um psicótico com regressão, a menos que seja um desavisado, um não formado. E eu dou esse curso na internet, se vocês quiserem, depois tá entrando e vendo aí o curso, porque eu sou psicanalista integrativa, criadora da integrativa, e sou professora de regressão e hipnose aqui na casa e na internet. Eu dou aulas de hipnose e de regressão no curso de formação. Não tenha medo de regredir e não voltar, a menos que você vá para o filme O Túnel do Tempo. Tô brincando. Ok? E quando quiser vir fazer uma regressão comigo, é só mandar um e-mail. Não são todos que conseguem regredir, Jack. Você vai ver que no curso de psicanálise você vai aprender o que são mecanismos de defesa. As pessoas com muito mecanismo de defesa, elas não conseguem regredir. Elas precisam ser submetidas a uma psicoterapia para talvez um dia regredirem. Eu mesma, Jack, levei 1 ano para conseguir entrar em hipnose. Eu tinha muita dificuldade. Foi graças a um professor, não é? Depois eu fiz terapia com ele e ele me ajudou a entrar em hipnose. Mas eu tinha uma dificuldade porque eu tinha um mecanismo de defesa muito grande. Eu tinha medo de ser comandada, sabe? E depois eu vi que não, que era uma bobagem, que não ia acontecer nada e tal, mas eu tinha muito medo, né? Então, assim, é muito comum as pessoas terem medo. E tem pessoas que não conseguem. Então, nós vamos usar outras técnicas para as pessoas que não regridem. Se bem que eu tenho técnicas até para quem tem muita dificuldade, mas não quer dizer que vão regredir todos. Assim como nem todos são pessoas que podem, né? O que eu acho de vidas basal? Você está falando tudo da minha aula mesmo. É que, na verdade, eu não acho nada. Eu acho que existem fenômenos que eu chamo de vivências oníricas de arquétipos inconscientizados. Então, eu estou trazendo aquilo que o Jung traz. Nós podemos regredir, sim. Eu não vou nunca polemizar e dizer se eu acredito em alguma coisa. Não acredito em nada, acredito no fenômeno. E acredito que o paciente, se o paciente melhorar, a gente faz qualquer coisa. Se ele acredita que ele teve um arquétipo onde eu fui uma bruxa e aquilo possa trazer... Porque a gente só vai regredir para consertar e solucionar problemas atuais. Nós não vamos resolver nada para trás. Então, nós vamos saber o que nós sentimos para resolver o que nós sentimos hoje. Correto? Então, é indiferente o nome que você dá à técnica. Se é vidas passadas, se é intrauterino, se aconteceu na infância, se é um arquétipo inconscientizado, não importa. Importa a verdade interna e aquilo que o paciente acredita. As crenças do paciente é que vão dizer o que está ocorrendo. Esquece, porque não é religião que nós estamos fazendo, é técnica. Mas aí você precisa fazer o curso de regressão, não dá para te explicar no curso de psicanálise, porque você vai ter que ter outras leituras, outras visões. É bom, né, que você está fazendo psicanálise, você é um candidato a fazer o curso de regressão, porque aí você vai poder usar as 2 ferramentas, a psicanálise e a regressão. Tá bem? A minha opinião sempre tá formatada na prática clínica, do meu dia a dia, né? E das pessoas que eu formo e trabalho. Eu tenho uma equipe de regressão aqui na escola, uma equipe de psicanálise e tal. Na minha opinião, o Alex pergunta, um trauma de infância pode fazer com que a pessoa possa ter que vivenciar experiências semelhantes até arrumar isso dentro dela? Sim. Eu diria para você que o universo conspira a nosso favor, inclusive o universo psíquico. As situações se repetem. Se você pegar o complexo de Édipo, você vai ver que todas as relações triangulares são uma repetição do complexo, é matemático, né? O Lacan, quando falou dos matemas matemáticos para trabalhar a psique humana, falou muito bem. E isso nos diz que sim, nós precisamos ir em experiências, e nós vamos ter experiências semelhantes como uma forma de oportunidade de nós vivenciarmos e resolvermos. Portanto, o universo conspira a nosso favor, inclusive quando nos manda neuroses. Então, não tenha dúvida. Ela precisa vivenciar experiências semelhantes até ela consertar isso dentro dela. Muito boa pergunta, viu, Alex? Parabéns. Muito obrigado por estar aqui, venha sempre. Assim como você, Jack, assim como você, Múcios, e assim como vocês, moças, porque nós estamos a 5 minutos de terminar o chat. Eu queria lembrar vocês, o Alex nos pergunta, ajustar o trauma inicial é o caminho. O Freud vai dizer de cena primária.
pode ser um trauma, como podem ser vários, como pode ser uma vida traumática. Né? Preciso, e há uma genética também que nós podemos herdar. Né? Há uma técnica em regressão que eu faço que se chama ancestralidade, que é o que a gente traz dos nossos ancestrais. Então, a gente pode trazer na nossa genética toda uma condição psíquica, correto? Então, é preciso, sim, eu diria ajustar os traumas, porque o que é trauma para mim pode não ser para você. Freud, por exemplo, vai dizer que todo mundo é traumatizado com o nascimento. Afinal de contas, está num lugar legal, né? Quem é esse? É Del Ender. Ele pergunta, por que algumas pessoas depender de criar um mundo de ilusão? É um mecanismo de defesa, que é uma das coisas que vocês vão aprender em psicanálise. A pessoa precisa da ilusão para sobreviver. Ela cria o chamado mundo de fantasia, porque ela sofre tanto com a realidade que ela não consegue ficar com a realidade, ela precisa ficar com a ilusão. Então, a ilusão para ela é uma espécie de cerveja, é uma espécie de alguma coisa que dá um bem-estar, entendeu? É alguma coisa que dá prazer e tira ela daquele momento de desprazer. Então, ela cria uma ilusão, né? Por exemplo, uma mulher que se acha muito feia, ela se olha no espelho e ela se vê linda, se vê uma Miss. Ela cria uma ilusão para suportar aquela realidade horrível. Então, isso é muito comum, viu? Acontecer uma pessoa criar um mundo inteiro de ilusão para conseguir sobreviver nesse mundo. Muito comum. Em todas as classes sociais, hein, gente? Isso vai desde a pessoa lá em cima. Múcios, por que pessoas há que vivem repetindo histórias que vivenciaram de forma negativa há 5 anos e não conseguem enxergar o hoje? Porque elas estão, aquilo que o Freud chamava de regredidas e fixadas. Há uma fixação e uma regressão, que aquilo foi tão traumático que elas não podem sair daquilo. E muitas pessoas, isso é o próprio luto da perda. Tá? Então, para elas, isso é absolutamente repetitivo. Elas se tornam até chatas. Mas isso é constante na população, viu, Múcios? Ela precisa de terapia, né? Até que ela se ouça e se aceite e modifique aquilo dentro dela. Até como uma forma de punição. Tem gente que sente tanta culpa que ela prefere ficar com aquilo dentro dela como uma forma de punição. Certo? Então, para isso é que nós estamos sendo preparados como psicanalistas para conhecer e entender os mecanismos da psique humana. A regressão em si é um modo de induzir os insights? Sim, claro, é uma forma de induzir os insights. Principalmente se nós temos um bom... Veja bem, eu posso fazer uma regressão para ter 1 ano, 2 anos de análise. Não pense que a regressão é que cura. A regressão desencadeia o que tem que ser trabalhado com a psicanálise. E como lidar com isso e como ajudá-las fazendo terapia. Múcios, só a psicoterapia pode ajudar essas pessoas, não é? Uma psicoterapia bem feita com todos os autores da psicanálise. Olha, as perguntas estão ficando maravilhosas, está ficando muito bom esse chat, viu, gente? Parabéns às perguntas que vocês estão fazendo, estou gostando muito. Isso aqui é um chat movimentado. Olha, eu quero ver todo mundo no congresso, porque eu vou fazer, eu vou estar falando e vocês vão poder me perguntar tudo lá. Você já informou terapia? Como assim? Não entendi a pergunta. Com quem você pode fazer terapia? É isso, Múcios? Vocês têm que fazer 100 horas de análise para se formarem psicanalistas, né? E estágio supervisionado. Essa é a informação que vocês têm no curso. Mas qualquer coisa, vocês mandam um e-mail para sbpi@sbpi.org.br que a gente informa aí na região de vocês quem é que pode atender vocês. Você mora onde, Múcios? Bom, nós vamos chegando no final do nosso chat, né? Lembrando a vocês, então, que o congresso é nos dias 22 e 23 de outubro, na Rua Cardeal Arco Verde, 928, terceiro andar, Pinheiros, próxima à Praça Benedito Calixto, ok? Então, qualquer pergunta, sbpi@sbpi.org.br. Foi muito bom estar com vocês. Até segunda-feira no mesmo horário. Obrigada. Boa tarde.